Muitas pessoas acreditam que os problemas complexos exigem soluções igualmente complexas. Não é bem assim. Grandes problemas às vezes exigem soluções simples e de baixo custo. Barato aqui não significa inferior, já que essas soluções geralmente são melhores do que as soluções mais caras. Esta lista é uma evidência de que a simplicidade às vezes é o melhor caminho a seguir. Afinal de contas, a maioria das coisas funciona melhor quando são simples. Roda a vinheta. Os fabricantes de automóveis se esforçam muito para garantir que os veículos saiam de suas fábricas com uma pintura impecável. É por isso que investem pesadamente em estações de pintura de alta tecnologia, robôs industriais e penas de avestruz. Foi exatamente isso que acabamos de dizer, penas de avestruz. Sim, penas de avestruz fêmea na verdade. A menor partícula de poeira pode destruir a melhor pintura e ninguém sabe disso melhor que os fabricantes de automóveis. Eles até injetam ar nos funcionários e visitantes dos departamentos de pintura para remover poeira e fibras soltas que podem estar penduradas em suas roupas. No entanto, isso não é suficiente, já que partículas de poeira minúsculas ainda entram e se fixam nos veículos que aguardam pintura. Os fabricantes de automóveis se livram dessas partículas passando os veículos por espanadores gigantes feitos de penas de avestruz fêmea antes de pintar. Os primeiros elevadores não tinham espelhos. Os fabricantes apenas adicionaram espelhos porque não queriam investir seu tempo, esforço e dinheiro para fazer elevadores mais rápidos. Tudo começou há várias décadas, numa época em que os elevadores ainda eram uma nova invenção. Os usuários frequentemente reclamavam que os elevadores eram lentos demais. A maioria dos fabricantes de elevadores voltou à prancheta para projetar elevadores mais rápidos, o que custaria caro. No entanto, uma empresa decidiu fazer as coisas de maneira um pouco diferente. Ele conduziu uma pesquisa e descobriu que a maioria dos usuários achava que os elevadores eram mais lentos do que realmente eram. As pessoas só reclamaram porque não tinham nada a fazer a não ser olhar para as paredes dos elevadores enquanto pensavam nas muitas coisas ruins que poderiam acontecer se os cabos se rompessem e o elevador caísse no chão. A empresa de elevadores concluiu que precisava de uma maneira de distrair as pessoas. Eles adicionaram espelhos para que as pessoas pudessem pensar sobre sua aparência enquanto estivessem nos elevadores. Os usuários perderam instantaneamente a noção do tempo e passaram a imaginar que os elevadores eram mais rápidos do que realmente eram. Se você viu uma foto aérea de um porta-aviões moderno ou mesmo viu um de perto, notará que a pista está sempre inclinada e nunca reta. Isso contrasta com os porta-aviões da era da Segunda Guerra Mundial, que tinham pistas retas. Você sabe por que isto é assim? Isso tem tudo a ver com a invenção do motor a jato. Os porta-aviões da época da Segunda Guerra Mundial transportavam aviões movidos a hélice, o que exigia pistas mais curtas para decolar e pousar. Isso significava que as transportadoras poderiam lançar e recuperar aviões simultaneamente. No entanto, isso mudou quando surgiram os aviões a jato. Os motores a jato requerem pistas mais longas para decolagem ou pouso. Isso significava que os porta-aviões estavam lançando ou recuperando aviões e não podiam fazer os dois ao mesmo tempo. Além disso, jatos de pouso que perderam o cabo de travamento, o que ajuda a desacelerar rapidamente um avião em pouso, não teriam espaço suficiente na pista para taxiar e decolar para tentar outro pouso. Uma solução para esses problemas foi construir porta-aviões maiores com pistas mais longas. Essa sugestão foi deixada de lado por não resolver todos os problemas mencionados. Uma segunda sugestão foi deixar os aviões em pouso pairando acima do porta-aviões enquanto outros aviões decolam. No entanto, isso também foi abandonado porque os jatos não carregam combustível suficiente. A terceira opção era inclinar as pistas nas transportadoras existentes para maximizar o espaço da pista. As pistas angulares eram mais longas e resolveram todos os problemas que a Marinha tinha com as vias aéreas mais curtas. Há alguns anos, a Força Aérea dos Estados Unidos usou 1760 consoles Sony PlayStation 3 para construir o supercomputador mais poderoso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o 33º supercomputador mais poderoso do mundo. O supercomputador era tão poderoso que podia realizar 500 milhões de operações matemáticas em um segundo e analisar mais de 1 bilhão de pixels em um minuto. A Força Aérea usou para processar imagens de satélite de alta resolução, identificar objetos pouco claros no espaço e pesquisar inteligência artificial. Um PlayStation 3 custava $400 na época em que a Força Aérea construiu o supercomputador, enquanto uma parte semelhante de um computador real custava cerca de $10 mil. Isso colocou o custo de todo o projeto em $2 milhões, o que representa entre 5 e 10% do preço de um supercomputador comum de capacidade semelhante. Um periscópio é uma das características definidoras de um submarino. É aquele instrumento tipo tubo que os submarinistas usam para ver acima da água enquanto estão submersos.
Os periscópios passaram por uma atualização ultimamente e evoluíram do tradicional mastro tubular com espelhos de 45 graus para câmeras de alta resolução que podem ver 360 graus acima do submarino. A Marinha dos Estados Unidos usa esses periscópios modernos em seus submarinos nucleares da classe Virginia. No entanto, este equipamento de alta tecnologia possui os controles de menor tecnologia de todos os tempos, o controle do Xbox 360. O uso destes controles em submarinos da Marinha dos Estados Unidos é um desenvolvimento recente. Até alguns anos atrás, a Marinha controlava seus periscópios digitais com joysticks de $38 mil. Ele só os trocou por controladores do Xbox depois que os oficiais juniores reclamaram que os joysticks eram enormes, pesados e exigiam um treinamento extensivo. Os controles do Xbox 360, por outro lado, custam cerca de $39,95 cada. Eles são leves, fáceis de usar e não requerem treinamento extensivo. Eles também são fáceis de substituir, pois podem ser comprados na loja de jogos mais próxima. A ausência de gravidade é um dos problemas mais óbvios que a NASA encontrou nos primeiros dias das viagens espaciais. Como todos sabemos, a gravidade é a razão pela qual tudo permanece no solo. Em um ambiente sem peso como o espaço, qualquer coisa que não esteja presa ao solo ou às paredes continuará flutuando. A NASA precisava de uma maneira de impedir que ferramentas e equipamentos flutuassem sem necessariamente prendê-los ao solo ou à parede. Então, ela recorreu ao velcro. Eles trabalharam juntos para aperfeiçoar um fixador de velcro que não apenas evite que as coisas flutuem, mas também que suporte ao ambiente extremo do espaço. A NASA usa muito velcro em seus projetos. E até os adicionou aos capacetes dos trajes espaciais para que os astronautas possam coçar o nariz enquanto caminham no espaço. Não é de se admirar que muitas pessoas pensem erroneamente que a NASA inventou os fechos de velcro. Mas como disse sobre o velcro em 1969, não poderíamos voar sem ele. As minas terrestres eram um grande problema nas antigas zonas de guerra. Considerando que só explodem quando alguém ou algo pisa neles, eles podem permanecer ativos por décadas, mesmo muito depois do fim da guerra. Todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida após pisar em minas terrestres esquecidas. Encontrar e desativar essas minas terrestres é um trabalho muito difícil e perigoso, mesmo com equipamentos de detecção de bombas. Algumas organizações substituem o equipamento de detecção de bombas por cães detectores de bombas, mas esses cães costumam ser caros de transportar e complicados de usar. Em 1997, uma ONG anti-minas terrestre chamada Popo apresentou uma solução melhor e mais barata: os ratos. Estes não são os ratos normais de metrô, mas os ratos gigantes africanos de bolsa, que são tão grandes quanto gatos. Os ratos têm uma visão terrível, mas um excelente olfato, que usam para detectar o TNT nas minas terrestres. Os ratos africanos com bolsas gigantes são mais rápidos e melhores do que humanos e cães. Um rato cobria em apenas 20 minutos a mesma distância que um humano equipado com detectores de bombas cobriria em 4 dias. Os ratos também são leves o suficiente para caminhar sobre minas terrestres sem ativá-las. Os ratos da Popo detectaram mais de 13.200 minas terrestres em vários países até agora. Há alguns anos, o mundo experimentou um dos piores ataques cibernéticos já vistos. O WannaCry, como foi chamado, infectou mais de 300 mil computadores em 150 países. O vírus bloqueou os proprietários de seus computadores e os instruiu a pagar centenas de dólares em bitcoins como resgate. O WannaCry continuou devastando o mundo até que um homem identificado apenas como Malwaretech comprou um nome de domínio. Os nomes de domínio não são caros. Eles custam cerca de $10 em média. No entanto, essa ação simples foi suficiente para incapacitar o ataque. Ele parou de se espalhar instantaneamente e se removeu de todos os computadores que havia infectado. Mas, como isso aconteceu? Pois bem, os invasores programaram o vírus para verificar periodicamente na internet um nome de domínio não registrado. O vírus continuaria se espalhando se o domínio permanecesse sem registro, mas irá parar instantaneamente no momento em que for registrado. Malwaretech encontrou aquele interruptor de eliminação e registrou o nome de domínio, parando o vírus. Todos nós sabemos que os aviões exigem manutenção regular, uma vez que os pilotos não podem estacionar na nuvem mais próxima sempre que tem problemas. No entanto, manutenção é uma palavra importante aqui, pois pode se referir a algo tão básico como colar um avião com fita adesiva. Com fita adesiva, pode-se consertar quase tudo, mesmo que as autoridades da aviação os limitem a manter juntas partes não críticas do avião. Elas são consideradas uma solução temporária e a falha geralmente será resolvida na próxima vez que o avião entrar em manutenção.
A fita adesiva custa algumas centenas de milhares de dólares. Embora possa parecer caro, é mais barato quando comparado aos milhares ou até milhões de dólares que as companhias aéreas perderão se os aviões forem retirados de serviço sempre que apresentarem problemas. O Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos usa muitos aplicativos móveis especializados durante as principais operações militares. No entanto, em vez de desenvolver dispositivos caros para lidar com esses aplicativos, eles se voltaram para uma alternativa mais barata, os iPhones. Embora não saibamos o que a maioria desses aplicativos faz, sabemos de um que usa o recurso de tela dividida do iPhone. O operador vê uma filmagem ao vivo de um veículo aéreo não tripulado em uma parte da tela, e um mapa mostrando a rota percorrida pelo mesmo na outra. Um relatório do Business Insider revelou que o exército já havia usado o smartphone Samsung Galaxy Note com Android antes de mudar para o iPhone 6S. A troca foi necessária porque os aplicativos frequentemente congelavam na Samsung, exigindo constantemente que as operadoras reiniciassem o dispositivo. Além disso, o iPhone 6S também tinha melhor resolução de tela, o que tornava as fotos e vídeos mais nítidos. Antes que isso se transforme em outra guerra Samsung iPhone, Android e o Google Apple, devemos acrescentar que o Departamento de Defesa lançou os telefones Samsung mais antigos que estava usando na época contra o iPhone 6S mais recente durante os testes. Agradecemos a você que ficou até o final. Aqui você vai encontrar muito mais sobre curiosidades em geral, quadrinhos, cinema e celebridades. Aproveite, se inscreva e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado, e até a próxima.